Salve galera do meu canal, Teacher Jack aqui, espero que vocês gostem do meu canal, curta, comenta, compartilha aí, beleza? Hoje vai ser uma revisão sobre o Simple Past, né? Nós vamos fazer uma provinha aí, eu achei melhor fazer essa revisão, beleza? Aqui temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Teacher, como assim? Qual é a diferença? Bom, a diferença é que o verbo regular, nós iremos seguir um padrão, vamos seguir uma regra, beleza? E os verbos irregulares, eles não têm padrão, eles não seguem padrão, eles têm sua própria forma, beleza? Então, essa é a marca do verbo regular, Teacher, como é que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Eu passei para vocês uma lista de verbos que eu considero que mais aparecem nos textos, beleza? Então, com essa lista, você vai treinando. Eu costumo dizer que tem duas maneiras, ou você aprende ou você decora. Espero que aprenda, né? Enfim, vamos começar com verbos regulares, ou seja, que seguem padrão. Qual é a regra geral? A regra geral é o adicionar um ED ao final do verbo, beleza? Então essa é a regra geral. Mas assim, para explicar a regra geral, é interessante você saber o que? As outras regras, as exceções, porque o que sobrar vai ser a regra geral, tá certo? Vamos lá. Quando é que eu vou adicionar somente o D? Quando o verbo terminar com a letra E. Exemplo, o verbo to dance. O verbo to dance é um verbo regular e ele termina com E. Então, para ficar no passado, fica danced. Ou seja, eu apenas adiciono o D. Então, quando o verbo é regular e terminar com a letra E, eu apenas adiciono o D. Professor, quando é que eu vou adicionar um IED ao verbo? Quando o verbo terminar em consoante e Y. Quando o verbo terminar com consoante e Y, o que é que eu faço? Eu tiro o Y e troco por IED. Exemplo, teacher. O verbo to cry, que é o verbo chorar, ele termina com Y. O que é que tem antes? Uma consoante. Então, é isso aí. O verbo termina com Y. E antes tem uma consoante, o que eu faço? Eu tiro o I e coloco IAD, então cry, beleza? Professor, e se o verbo terminar em vogal Y, o que é que eu faço? Quando o verbo terminar em vogal Y, eu apenas adiciono o ED. Exemplo, to play, que é o verbo brincar, jogar, atuar, ele termina com Y, e antes tem uma vogal, eu apenas adiciono o ED. Então, qualquer verbo que não tenha essa estrutura, vai ser o que? Regra geral. Walk, que é o verbo caminhar, não tem uma regrinha do carro, não tem, então no caso se torna a regra geral, walked, apenas aqui o ED. Professor, e aquela historinha do CVC? Pronto, a história do CVC, o que é que significa CVC? Consoante, vogal, consoante, né, Kevin? É isso aí. Kevin lembra, CVC, quando o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, eu duplico a última letra e adiciono o ED, então stop, fica stopped, beleza? Então, CVC, consoante e vogal, consoante. Essa aqui é a regra dos verbos regulares na forma afirmativa. Os verbos regulares, bom, não tem padrão, eles têm a sua própria forma. Eu separei alguns só para mostrar a vocês, que é o caso do verbo to eat, que é o verbo comer. No passado fica ate, é só lembrar de até sem acento. Então, to eat se torna ate. O verbo to read, no passado ele fica read. No caso, a escrita é a mesma, só mudou a pronúncia. O verbo to have, que é o verbo ter, fica had. O verbo to buy, no passado fica bought. Professor, só tem esse? Não, a lista é imensa, tem muitos verbos, mas aqui eu só trouxe para mostrar, beleza? O caso da forma negativa. Para fazer a forma negativa, nós vamos precisar de uma ajuda. Essa ajuda é chamada de auxiliar. O auxiliar do Simple Past é o did. O did, que além de ser um verbo, ele também é um auxiliar. Então o did é o auxiliar. Quando você coloca o did, mais a partícula negação not, o verbo deverá voltar para a forma básica. Na frase, Mike had a dog. Mike tinha um cachorro. Na forma negativa fica, Mike did not have. Nós já vimos que o have é a forma básica. Então, no caso, Mike did not have a dog. Mike não tinha um cachorro. Professor, eu quero abreviar. O did not, ele pode virar o que? O didn't. Eu não recomendo muito, mas se você já manja os Paranauê, não tem problema, beleza? Na frase, Bruna played soccer yesterday. Bruna jogou futebol ontem.
Para fazer a forma negativa, mesmo caso, eu só quis mostrar que o verbo irregular e o verbo regular seguem o mesmo, no caso, segue o mesmo padrão da regra negativa. Então fica, Bruna did not play, ou seja, perdeu o ED porque o auxiliar faz com que o verbo fique no passado. Então, Bruna did not play soccer yesterday. Bruna não jogou futebol ontem. E para fazer a forma interrogativa, lembra daquela troca? Isso acontece em todos. Todos. É a marca do inglês, né? A marca do inglês tem o auxiliar no começo da frase. Então, no caso, o auxiliar nós já vimos que é o did. Então, são 3 coisas que vocês têm que ter em mente. Qual é? É o auxiliar no começo da frase, o verbo na forma básica e a bendita interrogação. Meus alunos têm a mania de esquecer a interrogação. Pessoal, não esqueça, é muito importante, é fundamental, beleza? Então, na frase, vamos lá. Karen bought a car last month. Karen comprou um carro no mês passado. Se eu quero perguntar, Karen comprou um carro no mês passado, então foi o quê? Did Karen buy a car last month? Did Karen buy a car last month? Ou seja, Karen comprou um carro no mês passado. Ou seja, mais uma vez, o did no começo da frase, o verbo na forma original, por causa que o auxiliar faz com que o verbo fique no passado, e a interrogação. Outro exemplo, Iago worked last Saturday. Iago trabalhou no sábado passado. Na forma interrogativa fica, did Iago work last Saturday? Did Iago work last Saturday? Iago trabalhou o mês passado. Então, mais uma vez, interrogativa, did, verbo na forma básica e a interrogação. Pessoal, se tiver alguma dúvida, comenta e que eu irei responder, tá certo? Muito obrigado, atenção, bye bye, see you later.